agora nós vamos iniciar com a nossa primeira palestra, né, do primeiro Convivendo com a Asma, com o professor Dr. Adelmir Machado, da Universidade Federal da Bahia. Muito bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu queria apresentar aqui. Uma satisfação, eu agradeço a você e toda a equipe, muito cuidadosa até então, e é uma iniciativa ímpar, espero estar à altura de vocês. Muito bem. Então, pessoal, muito bom dia, meus amigos. O que nós veremos hoje é o que é a asma e o que piora seus sintomas. Imagine esse quadro hipotético. Paciente feminina de 52 anos, queixa-se de falta de ar, muito chiado ou piado no peito e tosse com a expectoração mucoide diariamente, aquela expectoração mais transparente, esbranquiçada. Ela refere asma na infância que havia melhorado na adolescência e depois voltou a atacá-la, vamos dizer assim. Os testes cutâneos para substâncias inalantes foram positivos para ácaros. Ela tinha uma história familiar, o pai é asmático, e já teve um histórico também de tabagismo no passado, 5 maços anos, durante a adolescência. Ela tem tido exacerbações frequentes, com 3 visitas à emergência nos últimos 12 meses, mas não teve a internação, melhora parcial após as exacerbações. Então, ela tem lá o atendimento na emergência, mas volta ainda com alguns sintomas. Fez uma espirometria, que serve para avaliar a função do pulmão, e mostrou uma razão do VF1 capacidade vital forçada de 65% e uma resposta ao broncodilatador de 13%. Então, essa paciente está abaixo da expectativa, né, do normal para ela, mas quando usa o broncodilatador, ela tem um ganho de 13% nessa função pulmonar, de modo geral. A radiografia de tórax dela é normal, né, o que era de se esperar, e o leucograma de 7.800 com 3% de eosinófilo. Outros vários exames foram normais. Essa paciente teve o diagnóstico inicial de asma, uma vez que outras doenças foram afastadas ao longo da investigação. Ora, o que veremos agora nos próximos minutos é o que é asma, um pouco da epidemiologia, o impacto da asma, a inflamação, os fenótipos e endótipos e fatores desencadeantes da asma. O que é asma, pessoal, propriamente dito? De maneira geral, a asma é uma doença heterogênea, né? Ela tem várias características que diferem entre si e caracteriza-se, entre outras, por uma inflamação crônica das vias respiratórias. Ela é definida pela história de sibilos, né? O chiado no peito, a falta de ar, a opressão do tórax, geralmente retroesternal, e a tosse, que esses sintomas podem variar com o tempo e variam também com a própria intensidade, sendo normalmente associado à limitação variável do fluxo aéreo, ou seja, em alguns pacientes que têm todos esses sintomas ou alguns deles, aquela função pulmonar, os sintomas podem desaparecer ou ficarem até mais a menos, e aquela função pulmonar, a espirometria, pode ser até normal entre uma crise e outra. Vamos ver um pouco o impacto dessa asma, para a gente ter a noção de aonde nós estamos pisando e o que é que nos espera. Observe aqui nesse mapa mundi, em diferentes cores, nós temos à esquerda a frequência da asma e à direita a mortalidade da asma. Em vermelho, são aqueles locais em que a frequência ou a prevalência da asma é mais elevada. Então, observe aqui que no Brasil a frequência da asma está acima de 10%, estima-se entre 15% e 20%. E
Existem outros países que têm uma frequência, uma prevalência semelhante, como os Estados Unidos, Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, e assim sucessivamente, aqui, pelo menos nas Américas. Por outro lado, no lado direito desse diapositivo, observe que também em vermelho estão aqueles países que mais matam por asma. Então, nem sempre aquele que tem maior frequência tem maior mortalidade por asma. O que eu quero mostrar nesse diapositivo? A ideia a asma é muito frequente, então é um problema de saúde pública. 2, a asma mata. E observem que alguns desses países que nós vimos que têm maior frequência, não necessariamente têm maior mortalidade. Tá? Então, o cuidado com a asma, ele provavelmente está diretamente relacionado à mortalidade também. Tá? E um outro dado importantíssimo é que, claro, a asma do Brasil é subnotificada, né? Então, estima-se que, de maneira geral, no mundo, mas no Brasil, a gente estima que pelo menos 50% dos indivíduos que têm asma, os sintomas relacionados à asma, eles não têm ainda o diagnóstico formado pelo médico. E quais são essas consequências que a gente tem visto, né, relacionadas à asma? Alguns números que impactam. Nós temos globalmente 340 milhões de asmáticos, 40% desses asmáticos têm uma forma mais grave de asma. No Brasil, eu tenho 300 mil internações por ano por causa de asma. É a quarta causa de hospitalização no sistema SUS. Tá? E tenho também aqueles mortes, e, portanto, 5 por 10 mil habitantes no Brasil é a nossa taxa de mortalidade. Tá? A asma causa grande incapacidade, é um impacto importante não só para o indivíduo, causa um impacto para o indivíduo, para a família e para o sistema de saúde como um todo, e aquela asma que não está controlada, portanto, aqueles indivíduos que têm sintomas e que frequentam a emergência ou são hospitalizados, eles geram custos enormes, estimados para o SUS em torno de 540 milhões, quando esse dado foi coletado em 2019, perdão. As formas mais graves de asma são responsáveis por mais da metade desses custos, e a asma grave em si, aquela que tem uma definição muito específica, constitui-se em 5% de todas as asmas. Então, a asma, pessoal, de toda forma não controlada, causa um impacto desfavorável, reduz a qualidade do indivíduo, é responsável por elevada morbimortalidade e custa caro para os cofres públicos, para o setor de seguridade privada e para as famílias e até para o próprio paciente, mas que nós podemos conversar sobre isso depois. Alguns indicadores da saúde em asma são esses que a gente acabou de comentar rapidamente. É a frequência, é a hospitalização, são as visitas à emergência, o uso de medicação, a mortalidade e a qualidade de vida. Esses são indicadores que, quando alterados, podem impactar negativamente, e isso está muito relacionado à ausência de controle dos sintomas de asma, que também, se não controlados, podem concorrer para formas mais graves de asma. Nesse diapositivo, o que a gente pode ver é que, à medida que a frequência vai aumentando e eu estou exposto a determinadas desencadeantes, eu também aumento minhas consultas agendadas e não agendadas, as visitas às salas de emergência, que são muito comuns, provavelmente muito de nós tem a experiência nisso, tem um parente, um amigo, enfim, que tem asma e, portanto, já vimos esse descontrole, e isso pode causar hospitalização e mortalidade nessa pirâmide, as coisas vão subindo para o topo da pirâmide. Isso reduz a qualidade de vida, aumenta o custo e também impacta no tipo ou perfil de medicamento que esses indivíduos se utilizam. Vamos ver um pouco, pessoal, agora
aquele conceito inicial. A asma é inflamatória. Então, eu não quero aqui confundi-los, mas existe um componente na asma, aqui à direita eu vou mostrar com o cursor, que determinados alérgenos ou substâncias entram em contato com o sistema respiratório e quando eles são inalados, tá, eles vão encontrar, vão adentrar esse sistema respiratório, transpassar o epitélio respiratório, a mucosa respiratória, vão encontrar células de defesa que, no primeiro momento, vão montar uma determinada um mecanismo de defesa contra a asma e depois, na sua maioria, não são todas as asmas assim, eles vão produzir essas células anticorpos do tipo IgE, imunoglobulina E, e esses anticorpos eles vão se ligar a células chamadas de mastócitos. Esses mastócitos, por sua vez, eles estão ali, então, prontos para reagir, e toda vez que esse antígeno ou essa substância alergênica entrar em contato com a via respiratória, vai se ligar na superfície dos mastócitos a moléculas de IgE, aqui aparece uma forquinha, e esses em amarelo são os antígenos. Ele se liga aqui e vai liberar determinadas substâncias, uma delas é a histamina, que vão ativar, pessoal, toda uma rede, vamos chamar outros grupos de células inflamatórias do sistema respiratório, amplificando, portanto, esta inflamação, que vão provocar, em última instância, o broncoespasmo, ou seja, o fechamento daqueles brônquios, que vão dar, entre outras coisas, os sintomas agudos, né? Falta de ar, o chiado no peito, aquela sensação de opressão, e muita inflamação. Essa inflamação, com vários grupos celulares, pode recrutar um grupo celular específico, que é o eosinófilo, tá? E que é muito encontrado essa célula, não só no sangue do paciente asmático, mas também pode ser encontrado no esputo, né, no escarro, na secreção desse paciente asmático. Várias outras substâncias são produzidas, mas observe aqui que eu tenho também um aumento, uma hiperplasia de células globosas das vias respiratórias que são responsáveis pela produção de muco, né? Esse muco geralmente é mais espesso e abundante, principalmente durante as crises, e isso faz com que haja uma exacerbação muito grande. Eu não vou entrar em detalhes nesses mecanismos de inflamação, mas aqui aparecem várias células e componentes chamados de citocinas ou interleucinas, que observem aqui, tem uns números relacionados a ela, e para a asma, particularmente de origem alérgica, a interleucinas 4, 13 e 5 são importantes, além da própria IgE, que é o anticorpo produzido, para a produção, para desencadear esse mecanismo de broncoespasmo e inflamação. Ora, por que eu tive que explicar isso aqui nesse momento? Porque eu tenho, então, dois componentes na asma. Um, que é um componente que é o broncoespasmo, o fechamento do brônquio, que é o tubinho que leva o ar para o pulmão, e a inflamação desse próprio brônquio. E isso causa o quê, pessoal? Observe esse diapositivo aqui. Perdão. Esse diapositivo aqui, eu vejo à esquerda, o lúmen é um brônquio cortado, eu estou vendo ele assim no sentido do lúmen, da sua abertura. À esquerda, eu tenho um brônquio normal, de uma pessoa normal, sem asma, com aqui o epitélio, ou as células que recobrem também normais. Esses aqui triangulares são células musculares, e aqui pintadinho, algumas células inflamatórias que estão aí para se defender. E aqui, onde eu estou passando o cursor, é onde passa o ar. Ora, naquele indivíduo com asma e que tem
o broncoespasmo à inflamação, eu vou ter aqui, ó, um espessamento desse brônquio. Esse brônquio vai ficar musculoso, olha, tá? Agora aqui eu vejo aquelas formações triangulares, losangulares, aqui fusiformes, em maior quantidade. Eu vejo, ó, esse tecido abaixo do epitélio brônquico mais espesso, que eu não via no outro, o epitélio brônquico com aquelas células globosas produtoras de muco, bastante muco aqui, ó, e células inflamatórias, na sua maioria, são eosinófilos e neutrófilos, o que representa dizer, então, que no paciente asmático, além do componente de espasmo, eu tenho o componente inflamatório que vai fazer com que esse brônquio fique mais rapidamente pronto para se fechar para qualquer outro estímulo, que pode ser um cheiro forte, uma fumaça, enfim. Eu tenho uma inflamação que deixa esse brônquio mais espesso, mais, vamos dizer assim, musculoso, mais inflamado, mais hipersecretor e cheio de células. Então, esse é o perfil de um brônquio do paciente asmático e a gente pode ver, mesmo que a gente não conheça todas essas características, que há uma diferença visível entre o que está à esquerda e o que está à direita, inclusive aqui onde eu estou passando o cursor, na passagem brônquica que fica obstruída. Ora, pessoal, só para a gente entender, eu falei de endótipo, de fenótipo, mas eu não vou, vamos dizer assim, chamar muita atenção ou preocupá-los com isso tudo. Mas eu gostaria de definir a palavra fenótipo. Fenótipo é a característica observável em um indivíduo. Então, se eu tenho um olho azul, se eu sou louro, se eu sou calvo, isso é o fenótipo. O que causa essas características é o nosso endótipo, é o mecanismo molecular ou de doença, fisiopatológico, subjacente, então, a esse fenótipo, que é a característica que eu consigo ver. Por que eu quero chamar a atenção disso? Porque neste diapositivo aqui, eu tenho um mecanismo mais simples, de inflamação, e que, a depender do tipo de desencadeante, eu vou ter um tipo de inflamação que é característico da alergia, com a produção daqueles anticorpos anti-IgE, a participação de linfócitos B, de mastócitos, e eu vou ter uma asma que não é alérgica, em que eu vou ter células, vamos dizer assim, iniciais, primordiais, que vão ter linfócitos também envolvidos, mas que não tem a produção de IgE, que é uma característica da alergia, mas podem ter a produção dessas células chamadas eosinófilos. E isso vai ser importante, Quem está vendo o paciente com asma, ele só vê aquelas características que eu já havia comentado para você. Se ele está cansando, se ele está tossindo, se ele tem muito catarro, se ele tem mais crises ou menos crise, se a asma dele é mais de noite ou de dia ou o dia inteiro. Mas a gente, como médico e os profissionais da saúde, a gente divide, então, essas características inflamatórias, esses mecanismos que eu chamo de endótipos, em características que a gente possa entender e ver e passar para os pacientes. Então, eu teria aqui uma asma que é alérgica, uma asma que é alérgica, uma asma não alérgica, uma asma com a presença predominante dessas células chamadas eosinófilos, então vou chamar de eosinofílica ou não eosinofílica. Então eu posso ter o cruzamento disso aqui, uma asma alérgica eosinofílica, uma asma alérgica não eosinofílica. Eu posso ter uma asma não alérgica com ou sem esse eosinófilo. Isso é importante para a gente, pessoal, porque algumas medidas de controle, de prevenção e de tratamento com medicações são importantes para a gente identificar previamente essas características de alergia ou não alergia.
E que fatores são esses relacionados à expressão da doença, né? À expressão da asma? Claro, se eu sou alérgico ou não alérgico, eu dependo, pessoal, de um fator genético, eu dependo da expressão desse gene. Então, eu tenho a característica, mas eu tenho que expressar. Em algum momento, esse gene tem que se tornar visível. Ou seja, eu posso ter um gene para diabetes, mas eu só me tornarei diabético lá adiante, aos 50, 60 anos. Tá? Eu tenho a característica do tecido, então isso aqui é um tecido pulmonar com um brônquiozinho, com um catarrinho aqui ó, no meio, enfim. Então, eu tenho uma característica do próprio tecido, eu tenho uma característica da função do pulmão desse indivíduo, e eu tenho também características ligadas ao próprio paciente, quer dizer, quais são os sintomas, quais são as doenças associadas à própria asma. Então, a expressão é a característica fenotípica desse indivíduo, como é que a asma daquele indivíduo depende de várias desses fatores e que aqui eu estou generalizando e sumarizando, mas que nós podemos conversar mais adiante, né? Por quê? Porque muitos de vocês também provavelmente dizem, não, olha, meu filho tem asma, mas ele só cansa quando ele fica gripadinho. Isso é uma característica que depende da histologia, depende da microbioma, da imunidade, do estado de inflamação dele, mas a gente não vê. A gente não vê tudo isso, mas identifica quando há a expressão dessa doença. Ora, então, portanto, de maneira resumida, o que eu posso ver são os fenótipos, quer dizer, a expressão da doença, e aqui eu posso ver que ele é leve, moderado ou grave. Eu posso até classificar essa doença de acordo com o tipo de medicação que esses pacientes utilizam. Observe que quanto mais grave, mais medicação, e a função do pulmão também, quanto mais grave, menor a função do pulmão. Isso depende daqueles mecanismos de inflamação que eu havia comentado com vocês, particularmente com a produção de anticorpos IgE e células eosinofílicas, mas eu posso ter, pessoal, aquelas características fenotípicas todas e inflamatórias, todas misturadas. Então, é a sobreposição de endótipos, são aqueles mecanismos de alergia e não alergia, que podem estar misturados e, portanto, eu não vou ter uma forma pura de asma, só alérgica ou não alérgica, assim ou assado, enfim. Então, os endótipos e subtipos de asma estão relacionados com essas características. Imagine que a heterogeneidade da asma é como se fosse o povo brasileiro. Aqui a gente acha de todas as misturas e todas as raças, mas a gente se classifica ou se autodenomina brasileiro. Muito bem. E os fatores desencadeantes, pessoal, são importantes não só para o controle dos sintomas nesse momento, mas o risco futuro. Observem aqui que existem vários fatores relacionados como desencadeantes, e muitos de vocês identificam esses e vários tantos outros. A poeira, o mofo, a fumaça do cigarro, vários produtos químicos, a exposição a animais, pólen no sul do Brasil, a poluição do ar, alguns medicamentos, né, utilizados até para pressão, alguns colírios pioram a asma, o exercício físico, alguns pacientes que fazem exercício físico entram em crise, o ar frio e seco, aqui no Nordeste a gente não tem muito isso, mas as mudanças bruscas de temperatura podem concorrer, o estresse, então a ansiedade e a depressão podem piorar a asma, e as doenças virais, então aquelas gripezinhas podem estar relacionadas a exacerbações de asma. E, então, esses fatores aqui desencadeantes, como nós já vimos, promovem inflamação, que promove hipersecreção de muco, constrição do brônquio e espessamento, né, o edema daquele brônquio, fechando esse brônquio e causando aqueles sintomas de chiado, falta de ar, tosse, opressão, etc. E por aí vai. Então, a asma é complexa, a gente consegue até identificar quais são esses fatores desencadeantes, mas a gente não consegue evitar todos eles. Por isso, eu tenho aqui uma classificação bem breve
mostrando quais são os fatores modificáveis e não modificáveis. O que são fatores modificáveis? Aqueles que a gente pode prevenir ou modificar, propriamente dito, evitar, o tabagismo, posso deixar de fumar ou eu me afastar daquele que fuma, exposição aos alérgenos, a obesidade, eu posso perder peso, o refluxo gastroesofágico, que é muito comum e piora a asma, fatores psicológicos, eu posso pedir ajuda a psicólogos e a psiquiatras, e fatores ocupacionais, principalmente se eu estou ou no trabalho ou em casa exposto a algum item ocupacional, eu posso modificar minha atitude, meu comportamento e melhorar isso. Mas alguns fatores não são modificáveis, eu não posso intervir. São as viroses, a etnia ou raça do indivíduo, a asma pré-menstrual, por exemplo, ou os fatores genéticos. Nesse momento, eu não posso modificar isso propriamente dito e, portanto, eu estou fadado a sofrer, mas não modificar isso, né? Ora, e por que eu quero chamar a atenção disso? Observem nesse gráfico, e eu vou... Nesse gráfico aqui, ó, é a função do pulmão, a partir dos 20 anos de idade até os 80 anos. Nos indivíduos, aqui, ó, a setinha verde, nos indivíduos normais, que não fumam e não são asmáticos, a função do pulmão vai sendo perdida ao longo dos anos. Então, entre um menino de 20 anos e um idoso de 80, o idoso de 80, de maneira geral, tem um envelhecimento do pulmão e menor função do pulmão. Agora, vamos ver o asmático. Ó. O asmático que não fuma, ele está aqui, ó, em azul. Tá? É o asmático não fumante. É essa linhazinha aqui. Então, observem que, em relação ao indivíduo normal, o asmático, por si só, ele perde função do pulmão. E se ele fumar, pessoal, aqui em vermelho, ó, se ele fumar, a função do pulmão dele é ainda mais reduzida. Ora, para aquele que tem falta de ar e ainda fuma, a falta de ar provavelmente vai ser mais intensa. Então, observe desde a seta verde até a azul e até a vermelha, o hábito de fumar faz com que esses indivíduos tenham um decréscimo na função do pulmão. Um outro aspecto importante para a característica da asma é que a asma normalmente não vem sozinha, ela geralmente tem outras doenças associadas, principalmente ao longo do tempo. E as doenças respiratórias outras, olha, elas são mais frequentemente acompanhadas com a asma. Que doenças respiratórias são essas? É a rinite, que é um fator de pior importante para a asma. É a apneia do sono, que é aquele indivíduo que para de respirar em alguns momentos durante a noite. Né? Doenças cardiovasculares, a obesidade é um fator importante, inclusive, para a ausência de controle da asma. Hipertensão, diabetes, artrites, as doenças psiquiátricas, não só pela ansiedade, depressão, mas também pela cognição do indivíduo usar ou não determinados tipos de medicação. Então, as comorbidades, de maneira geral, elas precisam ser observadas, e vocês terão uma palestra só sobre isso, precisam ser observadas e tratadas concomitantemente com a asma. Por quê, pessoal? Observem nesse gráfico que eu vou traduzir para vocês. Porque quanto mais comorbidades o indivíduo tem, maior será os fatores, esses são fatores de risco para a exacerbação, né, desse indivíduo. Então, observem aqui que pelo menos 36% dos asmáticos têm duas doenças associadas, 40%, 3%, 12% dos asmáticos têm 4 ou mais doenças. E aqui, olha, os fatores de risco relacionados a isso e as exacerbações, mostrando aqui nesse gráfico a apneia do sono, distúrbios psicológicos, doenças sinusopatias, né, doenças rinocinusais, o refluxo e infecções recorrentes. Essas são mais comuns, são doenças mais comuns naqueles que têm mais exacerbações, tá? Essas doenças, pessoal, estão relacionadas. Então, observe aqui a asma, que está relacionada à obesidade. Mas quem tem obesidade tem mais distúrbio do sono, tem mais refluxo. Quem está em mais refluxo tem disfunção de corda vocal, que isso piora a asma.
né? A ansiedade e depressão piora a falta de ar, que piora a asma. A rinite ou a rinoconjuntivite alérgica piora a asma. Tá? As bronquiectasias no indivíduo com asma tem muita bronquiectasia, que é uma dilatação do brônquio anormal, piora a asma. Então, algumas dessas doenças fazem uma gambiarra, a gente conhece aqui no Nordeste essa expressão, faz uma gambiarra de outras doenças e isso piora a asma. Uma das doenças mais comuns, pessoal, mundialmente, é a obesidade. Observe aqui nesse gráfico, função pulmonar e síndrome metabólica, que vem com a obesidade. Indivíduos normais, aqui em verde, indivíduos com síndrome metabólica, então já tem uma perda da função pulmonar, indivíduos com asma, que a gente viu que tem uma perda da função pulmonar, mas se esses indivíduos são obesos e têm asma, a função pulmonar desses indivíduos cai ainda mais assustadoramente. Existem vários mecanismos e várias causas, mas nós não vamos comentar aqui, não vamos detalhar nesse momento esses mecanismos e nem tampouco as causas, que podem ser só pelo próprio a mecânica, né, o sobrepeso do indivíduo sobre o tórax, mas a própria obesidade é um fator de inflamação para esses indivíduos. Ora, e a asma não controlada prediz risco de hospitalização. Se eu não estou controlando minha asma, eu vou mais à emergência e eu tenho maior risco de hospitalização. Vocês já devem ter ouvido aquela máxima muito repetida em congressos: quanto mais asma, mais asma. Então, quanto mais exacerbação, mais exacerbação. Então, observe aqui que a asma não controlada faz com que o indivíduo use mais pulsos de corticoide oral, como a prednisona, e tem um risco maior de hospitalização e frequência à emergência. Tá? E isto, assim, é mais comumente observado naqueles indivíduos que são obesos, que são fumantes e até indivíduos que têm maior tempo de duração da asma. E por que nossa preocupação, pessoal? Porque exacerbações graves de asma aceleram a perda da função pulmonar nos pacientes asmáticos. Observem aqui nesse gráfico da esquerda, que é a função pulmonar, medido pelo VF1, volume expiratório forçado, que é medido nas espirometrias. À medida que o indivíduo vai tendo mais exacerbações e ao longo da idade, as exacerbações aqui, marcados com essa setinha em vermelho, a função do pulmão desse indivíduo vai caindo, vai reduzindo ainda mais e piorando também com a idade. E nesse gráfico da direita, eu vejo aqui o declínio dessa função do pulmão ano após ano, quando essas exacerbações são infrequentes. Aqui, é um declínio em torno de 15 ml por ano, é muito, mas quando elas são frequentes, eu posso ter até 35 ml por ano. Então, o grande objetivo do tratamento e do autocontrole pelo paciente é não deixar sua asma sem controle, ou seja, ter sintomas todos os dias ou ir muito à emergência, isso é um sinal de que a asma está não controlada. O manejo simplificado da asma, sem tratamento, o paciente se sente assim, afogado num copo d'água. Com tratamento, ele está de boas aqui, como diz o jovem, e aqui aproveitando o momento. Essas são algumas medidas de controle da asma. Educação, como nós temos tendo hoje aqui, uma oportunidade de conversar sobre isso. É importantíssimo, tem que ser repetido nos consultórios médicos, na consulta de enfermagem, do farmacêutico, do fisioterapeuta, de qualquer profissional de saúde. O controle ambiental, já que nós vimos que existem vários desencadeantes e que alguns desses desencadeantes podem ser controláveis, a gente precisa melhorar o controle ambiental, mas nem sempre o controle ambiental é suficiente. Evitar o tabagismo, é lógico, então essas medidas de controle são quase evidentes. Perda de peso, atividade física é importantíssimo, principalmente orientado por seu médico, assistido por uma equipe. A atividade física vai melhorar o sistema imune, a qualidade de vida, vai reduzir a ansiedade
e vai preparar o indivíduo também, melhora a função do pulmão e prepara o indivíduo também para as crises. Então, ele vai ficar menos susceptível durante uma crise a ter aquela falta de ar fora do comum. A outra coisa que faz parte também ali da educação é o uso correto de dispositivos inalatórios. Na maior parte das vezes, mesmo aquele indivíduo que já é craque, já é perito em usar, tem asma de longos anos, meu filho usa, meu irmão usa, meu pai usa, eu já sei. Não, a gente tem que revisar o uso do dispositivo inalatório sempre. Por quê? Porque a melhor via de tratamento da asma é a inalatória. E fazer um plano de ação que tem que ser claro, simples, para que o paciente siga o passo a passo da sua prevenção, do uso da medicação e saber quando ele deve procurar a assistência não só ambulatorial, mas também com assistência hospitalar precocemente. As recomendações para o manejo da asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia, agora recente, 2020, estão aqui listadas, mas eu não vou importuná-los nesse momento. O que eu quero dizer para vocês, reduzida assim, sumariamente? A principal via de tratamento da asma é por via inalatória. 2, os broncodilatadores, eles servem para atenuar a crise, né? Ele é o resgate. E existem várias associações, além dos corticosteroides, eu posso ter broncodilatadores de longa duração para controlar melhor minha asma. Mas eu quero deixar aqui o recado. 1, a via inalatória é a melhor. 2, os corticoides inalados são os tratamentos de escolha. Os beta-2, eles resgatam a gente. E isso é tão forte, pessoal, que eu vou trazer aqui para finalizar o impacto do uso dessas medicações na população. Tá? Observe aqui, olha, nesse gráfico à esquerda, o PROA nosso foi criado em 2003, um programa, e que mostrou que, à medida que os anos passavam e que nós iríamos abrangendo um número maior de pacientes com medicações adequadas, inalatórias, corticosteroides inalatórios, esses pacientes ficavam mais controlados. Reduzimos em Salvador a hospitalização em 74%, em 30% quase a mortalidade por asma, e aqui embaixo, quase $800 por ano de economia para a família e $400 por ano, por paciente, por ano, para o governo. Tá? Então, pagar a medicação para o paciente usar é muito melhor do que o paciente ficar, coitado, à própria sorte, se virando e indo nas emergências. Para concluir, a asma, vocês viram que é uma doença inflamatória crônica, heterogênea e muito frequente. Os fatores desencadeantes modificáveis e não modificáveis são responsáveis pela ausência de controle da asma, mas eles não estão sozinhos, claro. Medidas de prevenção e terapias inalatórias promovem o controle dos sintomas e reduzem o risco de exacerbação. Então, desta forma, eu encerro aqui a exibição deste material. Agradeço a vocês essa oportunidade de expor esses poucos minutos de educação em asma, uma iniciativa fantástica, e me ponho à disposição para dúvidas. Muito obrigado. Doutor Delmir, parabéns, muito obrigada, né, por esse acervo, né, de informação de qualidade, né, de levar tanto conteúdo, né, que chega difícil de falar em pouco tempo o tanto que se tem, né, para se levar para a comunidade. A equipe selecionou aqui algumas perguntas, tiveram inúmeras perguntas lá no chat do YouTube, né, o pessoal acompanhando aí, né, de forma muito atenta a sua palestra, e daí acho que, né, o Gabriel deve colocar as perguntas aqui no rodapé. Sim, uma das perguntas
se a asma é hereditária. Sim, a gente viu que tem um componente genético. Então, se eu tenho um dos pais tem asma, eu tenho 1/3 de chance de ter asma. Se eu tenho pai e mãe, eu tenho uma proporção maior de asma, então eu tenho 50% a 75% de chance de ter asma. Mas alguns expressam, outros não. Tem, então, um componente genético nessa história. A próxima, Gabriel. Certo. Por que medicamentos como anti-inflamatórios pioram os sintomas de asma? Existem mecanismos os mecanismos inflamatórios da asma, eles estão relacionados a alguns indivíduos com asma, eles reagem aos inibidores da COX, que é a ciclooxigenase, tá? Que é o mecanismo de inibição desses anti-inflamatórios. Então, alguns desses indivíduos, quando usam analgésicos anti-inflamatórios, como dipirona, diclofenaco e vários outros medicamentos, eles podem ter piora da asma e da rinite e podem também inchar os olhos e ter urticária, que é uma lesão de pele. Tá? Então, nesse subgrupo, é um fenótipo, aí o pessoal sabendo o que é fenótipo, nesse subgrupo, esse fenótipo relacionado a medicamentos tem um tratamento também diferenciado. Temos mais alguma questão? Muito obrigado, Rebeca. Os sintomas podem ser mais brandos com o tempo. Isso ocorre por algo que a pessoa com asma faz ou algo espontâneo do corpo. Sim, pode ser espontâneo ou não. O nosso organismo está aí para equilibrar as coisas e modular a inflamação. Então, é muito comum, por causa do desenvolvimento pulmonar e por causa do próprio amadurecimento do sistema imunológico, alguns indivíduos com asma têm só uma asma transitória durante a infância e não manifestam isso mais adiante. Mas dos fatores modificáveis, o que eu poderia dizer a todos, e a Rebeca também, é que sim, se eu faço as medidas de prevenção, se eu faço exercício físico, uma boa alimentação e uso corretamente a prescrição médica, né, que normalmente é por via inalatória e com corticoide, eu vou ter sintomas mais brandos de asma, eu vou ter um controle adequado desses sintomas de tal monta que em alguns pacientes a gente sequer sabe que ele é asmático. Tá? Então, é uma situação... Alguns dos nossos atletas, agora, lembrando das Olimpíadas, alguns de nossos atletas, eles são asmáticos, mas estão lá competindo. Veja que coisa maravilhosa. Provavelmente estão bem controlados. Temos mais alguma? Não, o espessamento... Vladimir me pergunta se o espessamento do brônquio é constante ou naquele momento. Não, o espessamento é constante, a inflamação, às vezes, é constante também, frequentemente é constante, e durante as crises, esse espessamento só piora, e isso faz com que a função do pulmonar também piorasse, também piore, né? Então, de maneira geral, é constante, pessoal, por isso que o tratamento também tem que ser constante, a vigilância é constante. Ainda temos mais algum questionamento? Não, parece-me que esse foi a última pergunta, doutora. Acho que... Doutor Adelmir, muitíssimo obrigada. Foi maravilhoso. Né? Assim, pelo movimento lá no YouTube, a gente consegue imaginar o quão proveitosa foi, né? Para todas as pessoas que estão aqui assistindo e tendo essa oportunidade de bater um papo com o senhor, de ouvir um pouco, né, a sua experiência, a sua expertise nesse tema que é tão relevante. Muito obrigada. Doutora Carla, eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado por essa oportunidade ímpar. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelos 2 dias de simpósio. Espero que sejam realmente produtivos e eu fico à disposição para, posteriormente, responder a perguntas, tirar dúvidas e, eventualmente, também no Instagram meu próprio, Adelmir Machado, ou da Fundação Proar, vocês podem nos contactar e tirar outras dúvidas caso elas surjam. Muito obrigado, um bom dia. Obrigada.